A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos, amados. Segundo a promessa que eu havia feito a vocês, nós vamos fazer um pequeno estudo escatológico a respeito de tudo isso que nós estamos vivendo, porque tem muita gente apavorada com tudo que está acontecendo, com essa epidemia que nós estamos vivendo do coronavírus, né? Dizendo que esse é o tempo do Messias, que agora vem o anticristo, que vai ficar pior, enfim, um monte de coisa. E muita gente se aproveitando dessa situação para trazer terror ao coração de todos, né? A minha oração nesse momento é que Deus me dê graça, sabedoria, humildade e unção da parte do Espírito Santo para poder passar uma mensagem simples, bíblica e identificarmos o tempo que estamos atravessando. Amém? Então, vocês vão perceber que eu vou usar Lucas 21 ou Mateus 24, que são mensagens que Jesus Cristo nos deu no sentido do que vai acontecer no fim dos tempos. Só para a gente poder nos alinhar. Ah, apóstolo, o senhor vai usar Daniel, vai usar Apocalipse? Não, não vou usar. Mas já não uso Apocalipse porque Apocalipse não foi compilado na ordem cronológica. Então ele fala de um assunto, pula para outro, depois volta ao mesmo assunto, então isso traz confusão e especulação. Para ficar simples, para ficar fácil de entendimento, nós vamos usar o Evangelho de Jesus Cristo naquilo que ele falou sobre o fim dos tempos. Amém? Se você puder me acompanhar, está lá em Lucas, capítulo 21, no versículo de número 5. Lucas, capítulo 21, versículo de número 5, diz assim: Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e dádivas. Então disse Jesus: Vede essas pedras? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí, versículo 7, os meninos perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Versículo 9. Quando ouvirdes falar de guerras, e rumores de guerras, e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Olha o que ele está falando. Guerra e rumores de guerra, e o fim não será logo. Versículo 10. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos. Deixa eu anotando os pontos aqui importantes para poder falar com vocês. Epidemias, tá? E fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ele diz aqui no versículo 19, na vossa perseverança. Significa que muitos vão desistir no meio do caminho. O número de desviados será maior do que os perseverantes. Apóstolo Vitor? Está escrito. Versículo 20 diz assim: Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Bem, se você fizer um estudo, Mateus, Lucas e Marcos, sobre esse assunto, eles não se contradizem, eles se completam, tá? Então, Jesus fala, porque cada um ouviu essa história, né?
por exemplo, no caso de Mateus, Levi, ele retrata de uma forma aquilo que Jesus falou. Lucas, o médico, reuniu o maior número de informações possível para colocar os fatos na ordem cronológica, e Marcos, nós sabemos que quem ditou o evangelho de Marcos foi Pedro para ele. Então, é a visão de Pedro sobre a situação. Quando você pega a visão de Mateus, de Lucas e de Marcos, você tem uma visão completa daquilo que vai ser o final dos tempos. Mas vamos pegar só esse começo aqui. Ele fala que não confundam, por favor, amados, arrebatamento da igreja com a segunda vinda de Cristo. Arrebatamento da igreja é uma coisa, a volta de Jesus Cristo é outra coisa. Então, o que significa aqui? Significa que nesse tempo, Jesus falou outra coisa, nós temos que prestar atenção. Quanto tempo tem essa palavra? Quanto tempo tem o Novo Testamento? Tá? Então tem 2000 anos, 2020 anos, 2027 anos mais ou menos. Tem esse evangelho de Cristo Jesus. Então Jesus falou de todas as épocas, de todos os séculos que iriam acontecer antes da sua volta. Antes do arrebatamento da igreja e antes da sua volta. Então ele fala sobre guerras e rumores de guerra. Já houve guerras? Houve 2 grandes guerras. Rumores de guerra, um monte. O século XX para cá foi marcado por terremotos e epidemias. O século XX e XXI foi marcado por terremotos, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, falta de entendimento. A palavra de Deus diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, a apostasia tomaria conta, o número de falsos profetas tomaria conta. Hoje eu te pergunto, quantos profetas da parte do Senhor você conhece? Profeta. Estou falando aquele servo mesmo do Senhor, que pouco se lixa para a sua reputação, a cruz dele é muito maior do que o ego dele, porque hoje está invertido isso aí, tá? Então, já aconteceram as guerras? Já. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Vai acontecer a terceira? Vai. No Vale do Armagedon, até o próprio Israel está pronto para isso. Já se prepararam para isso. Epidemias. Aí vamos lá. Chikungunya. Vamos brincar. Gripe aviária. Gripe suína. Agora coronavírus. Dengue, tudo que você possa imaginar de peste e praga está acontecendo. Na África, o que está dando muito agora, voltou muito forte, os gafanhotos. Então isso tudo ainda não é a tribulação. A palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 24, que isso são os princípios da dores. Então é nos princípios da dores, nesse tempo, desse falta de amor, violência, pais contra os filhos, filhos contra pais. A gente viu aí, vocês serão entregues para a morte. Nós vimos aí o pessoal, aqueles terroristas matando os crentes com um facão no pescoço. O mundo inteiro viu essa situação. Tem países que não suportam o evangelho de Cristo Jesus. Você não pode se identificar como cristão, que você é morto. Então Jesus fala que nesse tempo das epidemias, das guerras, das fomes, eu acredito que essa epidemia do coronavírus, ele veio para marcar um tempo muito significativo dentro do comportamento mundial, acredito nisso, principalmente pela recessão econômica que ele vai trazer, muita coisa vai se agravar. Acredito também que está se preparando para a revelação do anticristo, mas ele ainda não se revelou. Isso é fato. Hoje é que dia, gente? Hoje é dia 24 de março de 2020. 24 de março de 2020. Ainda o anticristo não se revelou. Mas o mundo está se preparando para isso. Por causa do quê? Porque aquilo que a palavra de Deus apontou. Eu acredito. E aqui, por favor, amados, eu quero ter cuidado em colocar isso para você. Tudo que nós acreditamos que vai acontecer para frente tem que ser baseado em teoria, tá? Como existe a teoria da evolução e a teoria da criação. Apóstolo, por que é teoria da evolução e teoria da criação? Porque a gente não teve lá. A gente recebeu material histórico e nós discutimos entre nós o que foi que aconteceu. Então, como ninguém teve lá e ninguém viu, baseia-se em teoria, tá? Como também ninguém viu o futuro.
Ok? Então, o que nós temos que basear com graça, com humildade e estudo? Teoria. Muitos são pré-tribulacionistas, outros são tribulacionistas, outros são pós-tribulacionistas. Então, eu faço uma diferença muito grande entre arrebatamento da igreja e a segunda volta de Jesus Cristo. Eu acredito que nesse primeiro tempo, que nós estamos vivendo agora, que Jesus falou que depois das guerras veriam as epidemias, os terremotos, e do século XX para cá é uma enormidade, e vão acontecer muitas coisas muito fortes que vai nos chamar a atenção, é o preparar do arrebatamento da igreja. Tá? Não é grande tribulação ainda. Apóstolo, se eu acredito que a igreja vai ver o anticristo, eu não sei. Eu sei que esse tempo que Jesus falou que seria o princípio das dores, é que ele vem buscar a sua igreja gloriosa. Ele vem, arrebata a sua igreja, né? Eu acho muito engraçado sobre alguns filmes que já estão rolando aí. O nome do filme chama-se Deixados para Trás. Ele é muito interessante. Se você puder rever esse filme, vai te ajudar, vai te orientar em relação a isso aí. Então eu acredito o quê? No arrebatamento da igreja, porque antes do grande dilúvio, que Deus colocou Noé e sua família numa arca e salvou uma família e o mundo foi destruído, a palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus. E quando Enoque andou com Deus, Deus tirou Enoque da terra. Depois veio o dilúvio. Eu acredito que todos aqueles que têm andado com Deus, que têm feito da palavra de Deus a sua vida, também serão arrebatados. Amém? Ah, pastor, mas é aqueles que caminham na igreja. Caminhar na igreja, frequentar igreja, ser filho de crente não te garante salvação. O que garante a sua salvação é você aceitar o plano que Deus traçou entre o homem e ele. Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então todos esses que não tiveram a vida preciosa, todos esses que negaram a si mesmo, todos esses que tomaram a sua cruz e seguiram Jesus, nesse período que nós estamos vivendo, nós podemos ouvir a nossa última trombeta para sermos arrebatados. Quando a igreja for arrebatada, aí é uma teoria, tá, amados? Eu acredito que vem o tempo da tribulação. 3 anos de muita paz, e 3 anos e meio, né, de muita paz, os outros 3 anos e meio, onde o anticristo vai se revelar com todo o seu poder, com toda a sua maldade, aí ele se revela. Aí se eu começar a entrar por esses pormenores aí, amados, esse vídeo vai ficar muito grande, tá? Eu só quero trazer paz ao coração de vocês. Só falar um pouquinho sobre isso. Ele faz uma aliança com Israel, ele acaba com a fome do mundo, porque nós começamos um período agora de recessão muito grande. Ele acaba com a violência, ele se revela como um tremendo do estadista, ele não é chegado à mulher, tem algumas características do anticristo. E o pessoal fala assim, ele é homossexual. Não, ele não é homossexual, ele não é chegado à mulher, tal como Jesus não foi. Porque os dois vêm para a face da terra para cumprir um outro plano, não um plano de formar famílias. Ok? Ele vem com outro plano. Surge também, parecido com a idade de Cristo Jesus, muito semelhante à vinda do Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Ok? Então o que acontece? O tempo que vivemos hoje ainda não é a tribulação. Ainda não é o aparecimento do anticristo. Acredito que vai aparecer daqui a pouco. O mundo está se preparando para isso. Mas o anticristo ainda não se revelou. Então aquieta o seu coração. A direção que eu dou para você é tempo de arrependimento, é tempo de se consagrar, é tempo de se descobrir em Deus, é tempo de fazer a palavra de Deus a verdade da sua vida e se alinhar com o Senhor e caminhar com o Senhor para que os seus ouvidos estejam sensíveis à voz do Senhor e quando a trombeta tocar, nós sejamos arrebatados com Cristo Jesus. Apóstolo, e quem frequenta a igreja e caminha a moda, vamos embora. Esses serão os pregadores dos últimos tempos. Por que, apóstolo? Porque brincaram com as coisas do Senhor, mas conhecem a verdade. A hora que ele vê que a igreja foi arrebatada e que não há outra forma de ser salvo, aí aparecem os grandes pregadores do Evangelho de Cristo Jesus. E eu estou falando para a maioria deles. Apóstolo, como assim? A proporção daqueles que serão arrebatados é a mesma do Antigo Testamento de Josué e Caleb. Saíram mais de 3 milhões de almas
do Egito, atravessaram o deserto e entraram na promessa, no descanso do Senhor. Só quem entrou? 2. Josué e Caleb. O que você quer dizer isso? Quer botar medo? Não, não estou botando medo. Se você tem a palavra do Senhor, o amor lança fora todo medo. Simples. Volta para Jesus. Aceita Ele como seu único suficiente Salvador. Negue-se a si mesmo, coma da palavra, se prepara, esteja pronto. Simples e fácil assim. Amém? É essa a ministração que tem para a sua vida. Não se preocupe, não fique nervoso. É tempo de alinhar e aguardar o toque da última trombeta. Show? Ao longo desses dias de live, eu vou estar respondendo as suas perguntas. Me faça suas perguntas. E nas lives que nós estamos fazendo todos os dias, às 3 horas da tarde, eu respondo as suas perguntas. Deus abençoe, fique na paz.